Que dia lindo, aqui tá um sol frio, mas tá sol. Esperando vocês, vamos entrando. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Que você receba essa verdade hoje, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o seu pastor está com você. Amém? Na semana passada eu li o Salmo 33. Eu li várias coisas, né? Recapitulando, hoje fica ligada porque a gente vai ser bem direto, breve. Eu tô com uma questão aqui de um compromisso, por isso até que eu mudei o horário, mas eu queria muito estar aqui com vocês e manter, né, o nosso propósito. Bom dia, gente, vai entrando, coloca coração. Na semana passada nós falamos sobre a importância de reconhecermos que o Espírito Santo intercede por nós, ele nos ensina a orar, ele é que nos ensina. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa verdade mantenha essa verdade dentro do seu coração. Como é importante a gente reconhecer isso, como é importante a gente falar menos, falar o que Deus fala, né? Então, como é importante a gente manter o pensamento firme em Cristo, trazendo à memória aquilo que dá esperança, mas sobretudo conhecendo a palavra. E eu li o Salmo 33 e a gente falou um pouco sobre ele, eu pedi que copiasse. Se você não copiou, copie ainda. Mas eu queria voltar nesse Salmo. Por quê, Margarete? Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente está diante de uma situação muito delicada e a gente não sabe como agir, e a gente acha que a situação ela é muito grande, ela vai tomar conta da gente, a gente não vai vencer aquilo, é uma situação impossível, intransponível. E nós ficamos amedrontados. E ao invés da gente reagir como filhos de Deus, né, da forma como Jesus agiria, vamos pensar assim, os discípulos que são grande referência pra gente, a gente fica acuado. Foi o que eu falei semana passada. Fugir não, avançar, não é isso? Então, nesses 3 dias, porque eu só vou poder fazer 3 dias essa semana a princípio, tá? A princípio eu vou fazer hoje, amanhã e quarta. E quarta eu quero fazer uma live à noite. À noite. Então, nesse salmo, você vê como que Davi reagiu a uma ameaça, porque ele estava fugindo do filho dele, porque o filho de Davi se voltou contra ele e queria atacar ele. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a situação de Davi foi muito complicada. Davi foi ameaçado pelo próprio filho, sabe? Teve que se afastar de tudo. Então, uma situação muito delicada, e você pensa assim, poxa, mas Davi, com toda aquela força, com tantas guerras que ele já tinha vencido, todos nós passamos por situações que a gente fala, meu Deus, agora eu não tenho mais o que fazer. Davi estava acuado. Então, Davi, ele nos ensina como reagir diante dessas situações. Então, hoje, amanhã e quarta, eu vou falar sobre isso. Principalmente nesse Salmo 33. Eu quero que você pegue o seu caderno, você reescreva esse Salmo, você leia, você medite nesse Salmo. Porque todos nós temos os nossos desafios. E ontem, lá na minha igreja, eu compartilhei um pouquinho do meu testemunho e eu falei sobre um momento em que eu me vi totalmente encurralada, emocionalmente totalmente adoecida,
E eu não tive ajuda. Eu não tive a ajuda necessária, a ajuda que eu precisava. Eu não tive ninguém que me orientasse. Então eu precisei, graças à misericórdia do Senhor, e eu mergulhei na palavra. E essa ajuda do Espírito Santo que eu tenho falado desde o ano passado, do início, ela é real. Então talvez você está diante de uma situação em que você pensa, meu Deus, eu não tenho ajuda, eu não tenho o que fazer, eu não sei, eu tô acuada, a minha família que tinha que me ajudar não está me ajudando. Eita, que hoje eu tô falando, hein? Mas eu quero te dizer que mesmo que você não tenha pessoas que você consiga palpar, sabe? Nomes que você consiga dar, o Espírito Santo intercede por você. Ele te ensina a orar, ele coloca as palavras certas na sua boca, ele coloca o livro certo para você ler. Ele te direciona, ele diz, minha filha, vai por aqui, minha filha, toma essa decisão. Se você se render a ele, buscar isso dele. Você entende isso? Eu não tô aqui por motivo nenhum, por nenhum outro motivo, a não ser tornar o nome de Jesus conhecido, através daquilo que ele fez na minha vida, é claro, principalmente da minha família e de todos que me cercam, porque eu tenho visto e tenho vivido sinais e maravilhas. Ainda que tenha um dia que eu, sabe, que eu não esteja bem, tem dias que a gente se estribucha, como é que fala? Mas você aprende a reagir, que é o que eu falo tanto sobre o reinvente. A primeira coisa é reagir. E como que Davi reagiu diante daquela situação? Era o filho dele tentando acabar com ele, Absalão. Uma família destruída. Um homem como Davi tinha uma família destruída. Por que eu falo tanto sobre emoções? Porque todos nós, se não vigiarmos sobre isso, se não cuidarmos das nossas emoções, a nossa família se acaba. Então, nesse salmo você vê que Davi, ele nos ensina como reagir diante das batalhas, diante do medo, porque ele podia ficar só se vendo como vítima do próprio filho, mas ele reagiu em Deus. Então presta atenção, nós como filhas de Deus precisamos reagir em Deus, buscar a solução para os nossos problemas com Deus, sabe? Nos rendendo a Ele. É o Salmo 33, eu tô falando sobre ele desde a semana passada. Eu coloquei lá no grupo que eu já reescrevi ele, já teve gente que tá reescrevendo, é para você reescrever esse salmo. Você meditar nele, você precisa gastar tempo. Não tenha pressa em ler a Bíblia, eu já falei isso aqui várias vezes. Você precisa, ainda que você fique num texto só, mas é importante isso. Então vamos lá. Eu vou ler esses salmos 3 dias. Hoje, terça e quarta. Tá bom? Salmo 33. Davi estava sendo ameaçado pelo filho. Vocês conhecem essa história? Que o filho de Davi se revolta contra ele. Tenta tomar o trono. Você conhece essa história? Precisamos conhecer a Bíblia. E aí diz assim, logo no início, Davi, diante daquela situação, olha a orientação que ele dá. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Eu falei para vocês que eu vou ler os 3 dias. Então eu vou ler uma parte hoje, tá? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Ou seja, ele reforça a identidade de quem está ali com ele. Vocês que são justos, vocês que foram redimidas, vocês que foram amadas, vocês que foram perdoadas, cantem de alegria diante das adversidades. Aos que são retos,
Fica bem louvá-lo. Adore ao Senhor, logo cedo engrandeça o nome dele. Louvem ao Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de cordas. Cantem ao Senhor com todo o seu coração. Dediquem um tempo para engrandecer o nome do Senhor com louvores. Sabe? Passe esse tempo com o Senhor. Não precisa estar na igreja para fazer isso. Faça dentro da sua casa. Cantem uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Eu acho muito interessante quando ele fala assim, uma nova canção, e a gente vê muito isso, uma nova canção. Porque no momento de adoração, no momento de rendição, de total entrega a Deus, o Espírito Santo nos dá palavras, canções, sabe? Palavras cantadas. Ele vai te dar, é nesse nível de intimidade, porque o que a gente está buscando aqui, um nível de intimidade, não só para suportar a vida, não só para sobreviver, mas para desfrutar, para viver como mulheres, famílias vitoriosas em Cristo. Então você precisa ir para um nível mais profundo, onde a sua adoração, a sua intimidade, a sua busca vai gerar em você novas canções. No seu coração vão surgir novas canções. Você vai parar de cantar a canção do outro. Nada demais, podemos cantar, mas o Senhor te capacita para isso. Não estou falando que você vai ser compositora, nada disso. Você está entendendo? Eu estou conseguindo ser clara? E aí ele diz assim, olha a declaração de Davi diante daquela situação. Ele está dizendo, por que vocês vão fazer tudo isso? Por que no meio dessa confusão e no meio nessa situação em que meu filho quer me derrubar, me destruir, eu entendo que o caminho é louvar ao Senhor, é engrandecer o nome dele. É cantar aos quatro ventos, é declarar o Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Por quê? Porque a palavra dele é verdadeira. Eu tô no 4. A palavra dele é verdadeira. Então a palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida é verdadeira. Essa palavra ela é verdadeira. Você precisa crer nela. Essa palavra é verdadeira. E o que a palavra diz sobre sua vida? Ele é fiel em tudo que faz. O Senhor é fiel. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que Deus é fiel a nós. Ele até é fiel a nós, mas primeiramente ele é fiel a ele e a palavra dele, ele zela por isso aqui. Ele é verdade. Sabe? Eu acho que quando a gente tem essa consciência, você tem consciência dos seus valores, dos seus princípios. Existem muitas coisas que eu não vou fazer, eu não vou roubar porque a minha filha está pedindo para eu não roubar. Eu não vou roubar porque eu não vou roubar, eu não quero, não faz parte de mim. Não é por ela, é por mim. Eu não vou negar, não vou deixar uma filha minha sofrer por ela. É por, você está entendendo? Por quem eu sou, pelos valores que eu carrego, pela verdade, pela minha verdade. Então Deus, ele é a verdade, ele é a palavra, ele zela por isso. Ele tem um compromisso com a palavra dele. Você precisa acreditar nisso. Ainda que as circunstâncias te digam não, você precisa continuar abrindo a boca e dizendo, a palavra de Deus é verdadeira. Ele me diz que eu não terei falta de nada, que ele é o meu pastor. Que em meio a esse caos, ele refrigera minha alma. Ele me leva a águas tranquilas. Você está entendendo? Sabe? É sobre isso que a gente precisa. É sobre isso que Davi está falando. E é dessa forma que a gente precisa viver. E aí ele diz assim. Ele ama a justiça
e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, mesmo você sendo perseguido, mesmo você sendo ameaçada, mesmo que as pessoas, a sua família, você não esteja vendo tudo isso, você precisa crer que o Senhor é justo, o Senhor é bom, Ele ama a justiça, permaneça firme nele, porque a justiça prevalecerá e a bondade dele está pela terra. Existem pessoas boas, existem situações que serão favoráveis para você, para mim. Ele vai fazer tudo cooperar para o meu bem. Mediante a palavra do Senhor, aí ele começa a te dizer, nos ensinar e trazer clareza sobre a importância da palavra. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Tudo foi feito pela boca do Senhor. Ele ama, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. O 8. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Então, Davi, ele caminha de um momento de adoração de declaração da verdade da palavra, que a palavra dele é verdadeira, que ele zela, que ele é justo, declarando quem ele é. Depois Davi vai para os feitos do Senhor. E como ele fez? Você começa a perceber que tem muitos ensinamentos aqui e muita verdade, para que a gente abra os nossos olhos e consiga enxergar como deve ser a nossa postura como cristão. Não é à toa que, apesar dos seus defeitos, apesar, das situações adversas, apesar de muitas vezes Davi parecer fraquejar, não só porque ele pecou, mas até mesmo no seu relacionamento com Deus, às vezes tinha momentos que ele parecia muito desesperado. Mas Davi, ele sempre trazia à memória dele verdades muito profundas sobre a importância da adoração, a importância de engrandecer o Senhor, quem Deus é, como que nós somos diante dele. E isso demonstra, para mim, porque que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque ele conseguia mudar, vamos chamar de atmosfera, né? Ele mudava uma atmosfera, ele circulava diante dessas situações que ele passava, e ele vinha muitas vezes de uma situação de aparente derrota para a vitória, para desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. E na quarta-feira eu vou falar sobre isso, sobre essa paz em meio ao caos, sobre estarmos no meio de uma tormenta e conseguir desfrutar dessa paz. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia e extrair esses ensinamentos. Comigo, vamos agora aqui. Lendo aqui com vocês, eu tô lendo, nós estamos lendo juntas. Você concorda que, desta forma que eu estou falando, para você está sendo diferente ler esse salmo? Está sendo revelador algumas coisas? Você está percebendo isso? Fala aqui para mim. Você consegue
Você compartilha comigo desse mesmo sentimento? Desse mesmo entendimento agora? Porque a gente tem o hábito de ler a Bíblia por ler. Lembra que na semana passada eu falei sobre Josué e nós fizemos uma meditação em que você está diante dessa situação, você era como se fosse Josué e você ia declarar, orar e declarar que o sol ia parar, né? Então, é a mesma coisa agora. Imagina que você, Davi, você está ouvindo Davi falar. Você é como esse povo que está ali diante dele. E está sendo ameaçado. Talvez você esteja... Por quem que você está sendo ameaçado? Qual é a situação que está te ameaçando? É um problema financeiro? É um medo? É você mesmo? São as suas emoções que estão te desesperando? Talvez você esteja tentando fazer algo pela sua própria força e você está se atrapalhando. Talvez você esteja olhando a sua vida, os seus filhos, o seu casamento, algumas coisas, ou até mesmo você tem vivido debaixo de uma dependência emocional, escrava de situações que você não se orgulha. E isso está te consumindo porque isso está crescendo diante de você. É o seu inimigo. É a sua mãe, é o seu marido, é a sua filha, é o seu trabalho, é o que que é? Que inimigo é esse que está diante de você? Aqui era o filho de Davi. Quer coisa pior? E qual é a decisão que você vai tomar hoje? Eu tô te convidando para reagir. Eu não sei se vocês, quem está aqui comigo mais tempo, sabe que o meu lema é reinvente-se. No sentido de, você não precisa viver essa vida que você está vivendo. A gente precisa aprender a se reinventar com propósito e fé, nos tornarmos as pessoas que Deus nos criou para ser. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor te fez para prosperar. Você vai enfrentar adversidades. Não estou dizendo que não. Mas é a maneira como nos portamos diante das adversidades que vai definir, que vai nos garantir ou não desfrutar daquilo que Deus tem pra gente. Porque o inimigo, ele quer nos paralisar. Mas se a gente quer nos reinventar como mulher, como mãe, eu tive que me reinventar em todas as áreas da minha vida. Eu tive que como mulher, como filha de Deus, como mãe, como esposa, como profissional. Porque eu alinhar o meu coração com o coração de Deus em todas as áreas, até a profissional. Mas sobretudo quando Deus fala para mim, olha só, Margarete, eu quero que você volte para o seu lar. Você entende? É muita coisa na cabeça da gente. Mas a gente tem que reagir. Como você tem reagido às batalhas, às adversidades da vida? Você tem louvado ao Senhor? Você tem que abrir tua boca. Fechar a boca para murmurar. Fechar a boca para vitimismo e começar a adorar o Senhor. Essa paz que excede todo entendimento. Coloca coração aí, gente. Envia para alguém. O que todo mundo quer? Eu não sei você. Mas eu tô naquela fase da minha vida que eu só quero paz. Paz. Aquela paz do coração. Aquela paz que vem de dentro. Eu passei muitos anos da minha vida inquieta, agitada, querendo fazer as coisas na força, com medo das coisas darem errado. Com medo da minha família não dar certo, de eu estragar tudo. Passei muito tempo assim. Sem saber o que fazer. Mas uma hora eu precisei reagir e falar, olha só, desse jeito que eu tô seguindo, não vou chegar a lugar nenhum.
Quanto mais eu tenho medo de algo e eu fujo de algo, mais eu atraio aquilo, não é verdade? Porque suas atitudes não são de uma pessoa que sabe quem Deus que tem propósito, é uma atitude de quem foge de algo. E se você foge de algo, esse algo vai te atacar pelas costas, pela frente, da maneira que você achar, da maneira que ele conseguir, porque você vai ficando fraca. Eu tô aqui todo dia para te encorajar e te dizer que há um caminho, sim, de cura, de transformação, que começa com a gente, não com a nossa família, não com os outros. Começa comigo, começa comigo. Com cada uma que tá aqui, pode colocar seu nome e fala, começa comigo. Eu preciso passar por esse processo. Diante de uma ameaça, de uma situação como essa que Davi estava passando, ou a que você está passando, como que você está reagindo? É você. Não é sobre ninguém, é sobre nós primeiro. Margarete, mas o outro não faz, meu marido não faz, não sei quem não faz. Começa você fazendo. Começa você se rendendo, declarando a palavra, buscando em Deus. Começa você. Porque a gente tem mania de quando começa a apontar, a aprender alguma coisa, a gente já quer que o outro viva aquilo. Não é verdade? A gente já quer ensinar alguém, a gente já quer transformar alguém, a gente já quer cobrar do outro. Em nome de Jesus, eu sei o que é isso. Eu não tô te julgando, eu tô falando de mim mesmo. Cobrar é comigo mesmo. Sempre foi. Por quê? Uma pessoa cheia de sequelas. Cobrar é fácil, gente. A gente se torna pessoas que cobram, pessoas que se fazem de vítima, pessoas que manipulam. Eu tô falando a verdade. Então preste atenção, eu não sei quem está te atacando, eu não sei quem te magoou. Eu sei que a nossa referência precisa ser lá em cima, Jesus. A minha filha pequena, ela tem 10 anos, né? E eu falo as coisas com ela, ela fala, mãe, mas Jesus é Jesus. Ele é Jesus. Eu não sou igual a ele. Ela fala assim às vezes. Quando alguém magoa ela e eu vou trabalhar o perdão, ela fala logo isso. Aí eu falo, filha, mas a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele, que nós somos como ele. Então, o nosso processo é ser transformado e olharmos para a atitude de Jesus. Mas você concorda que a gente adulto também age assim? Tem coisa que a gente acha que não vai ser, que não é pra gente. Que só Jesus faria. Como que eu vou louvar, engrandecer o nome de Deus, declarar essas verdades, sendo ameaçada pelo meu próprio filho? Só quem conhece muito a Deus, fala a verdade. Só quem confia muito em Deus, quem consegue. Então você precisa olhar para quem está te ameaçando e te atacando, te magoando. Olhar com os olhos de Jesus e entender que a luta não é contra aquela pessoa. Vamos parar de lutar com as pessoas erradas? A luta não é contra a carne, a Bíblia diz isso. É contra o príncipe das trevas que quer te destruir. Ele não quer nem destruir só o outro, porque o outro já está lá. Ele quer desestabilizar você. E a gente vai começar a neutralizar. Fala assim, eu vou neutralizar a ação do inimigo na minha vida, na minha casa, no meu coração. Eu rejeito toda mentira. Porque o inimigo, ele é astuto, ele é mentiroso, mas ele é burro. Ele não é inteligente.
a inteligência de Cristo, nós é que temos. Você precisa entender isso. Ele joga abaixo, o problema é que a gente se rebaixa. A gente se rebaixa nas nossas crenças. Você já fez o aulão que eu falei? Gente, eu acho que está R$ 29,90. Sobre crenças limitantes. Um outro sobre fraturas emocionais está aqui na minha bio. Eu vou neutralizar a ação do inimigo na minha vida, é isso aí. Você precisa todo dia declarar a palavra. Na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a gente precisa se unir como mulheres fortes, não mulheres que estão tentando negar a realidade. Presta atenção. Mulheres cheias de sequelas, que são vítimas, negam a realidade. Não é para isso que Deus te chamou. Davi não nega a realidade. Davi nos ensina e vários outros ensinamentos a gente vai trabalhar aqui. Eu não tô aqui de brincadeira, gente. Porque essa é meu estilo de vida. O que eu faço aqui é compartilhar com vocês, inclusive as minhas fraquezas. Inclusive as situações que eu tenho vivido. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que estão fazendo para você, não olhe para quem você é, não fique preocupada se as pessoas não estão te ouvindo. Em nome de Jesus, que você decida viver o que a palavra diz e deixa que o Espírito Santo fale através de você, através das suas atitudes. Amém? Em nome de Jesus, que você decida a começar a orar dessa forma, a cantar de alegria ao Senhor, porque você é justa. Por que você é justa? Não é porque você faz coisas boas, não é porque você faz tudo certinho, é porque Cristo te justificou. Você vai oferecer ao Senhor o seu melhor. E o Espírito Santo, ele vai te dar novas canções. Eu creio, eu declaro isso sobre sua vida. Pare de repetir frases feitas, palavras feitas, incredulidade. Aqui tem um fundo musical. Pare de declarar, tá difícil. Ah, eu sou pobre. Isso é como você se vê, não é quem você é. Porque o que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre as coisas que você tem falado. Você tem falado o que Deus fala? É o que eu falei semana passada. E aí você vai declarar sobre a situação. Eu posso não ver uma solução, mas Deus criou os céus mediante a palavra dele. E tudo coopera para o meu bem. Eu declaro isso. Fala isso. Só um minutinho. Só um minutinho, já vem. Minha campainha tá tocando. Só um minuto. Vai cair. Dá uma olhada e vê o que você acha. Já volto. Desculpa, gente. Mas vamos orar. Então, resumindo,
Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, escreva o Salmo 33, a gente vai trabalhar ele nesses 3 dias, tá bom? Coloca aqui para mim, se essa palavra de verdade falou o seu coração, uma frase que defina o dia de hoje. É importante você colocar para fora. Tiveram algumas pessoas que colocaram: eu vou neutralizar a ação do inimigo. Fala isso, começa comigo, eu vou fazer, eu tenho autoridade. Amém? Amém? Receba essa palavra nessa manhã. Em nome de Jesus eu declaro que o Espírito de vida vai trazer vida aos seus sonhos, ao seu coração, né? A alegria verdadeira ele vai trazer. Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela paz que excede todo o entendimento que o Senhor está liberou na vida de cada uma que está aqui. Obrigada, Jesus, porque em Ti nós fomos curadas, restauradas. Espírito Santo, que cada uma aqui hoje permaneça impactada por essa palavra e comece a se ver de forma diferente, que ao ler a Bíblia, eu sei que tem pessoas aqui que ainda tem alguma dificuldade para ler a Bíblia. Eu vejo isso. Mas eu quero te encorajar a agir por fé e crer no Espírito Santo. E pedir a Ele: Espírito Santo, me ensina a ler a Tua palavra. Revela a mim o que está escrito, revela para o meu, para a minha vida, me dá uma direção. É tão maravilhoso quando a palavra começa a saltar os seus olhos, os nossos olhos. Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a oração certa, eu creio nisso. Em Cristo você é capaz. Você entende isso? Em Cristo você é capaz. Eu tô aqui todo dia para te dizer isso. Em Cristo você consegue passar por esse processo com Ele, nele. Com Cristo você consegue permanecer firme em meio a essa situação que você está com vontade de desistir. Que você está com vontade de chutar o balde. Em nome de Jesus, eu repreendo toda instabilidade emocional, toda agonia, toda depressão, toda tristeza, em nome de Jesus. Todo pensamento contrário agora, em nome de Jesus, leva para a obediência de Cristo, leva para a cruz, porque ali na cruz ele disse: está consumado, você está curada. Você está restaurada. Você está livre. Em nome de Jesus de toda a culpa. Desde a semana passada o Senhor está dizendo: você é livre de toda a culpa. Não há julgo nenhum sobre você. Assiste as lives da semana passada. Os devocionais não têm julgo nenhum sobre você. Não há julgo sobre tua vida. Você é perdoada. Sua família. Amém? Você recebe essa palavra? Você está autorizada por Cristo a neutralizar a ação do inimigo na tua casa, na tua família. E começa logo fechando tua boca da murmuração. Esse é o nosso desafio. É o meu grande desafio. Às vezes, no passado, eu queria tanto que Deus fizesse comigo como fez com Zacarias. Eu falei sobre Zacarias aqui semana passada. Mas Deus não faz. Eu tô rindo de nervoso, né? Isso que fala. Mas assim, a gente precisa crescer, né? Avançar. Foi um caso isolado ali, mas às vezes dá vontade, né? De ficar mudo. E aguentar. E calar a boca. Mas enfim, receba essa palavra hoje, desfrute desse dia maravilhoso, eu declaro isso sobre sua vida. Amanhã estaremos aqui às 7, tá bom? Eu vou avisar.
Lá no grupo eu coloco. E esteja com a gente. Medite no Salmo 33. Vamos avançar. Amém? Cadê vocês? Estão aí? Alguém que falar alguma coisa? Compartilha essa palavra, manda para alguém. Vocês estão lá no grupo? O link tá lá na bio do grupo. Quem tiver alguma dificuldade, me chama no direct, tá bom? Ó, todo mundo aí tem uma Bíblia? Salmo 33. E quero ver os testemunhos, né? Amém? Até amanhã.